Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal, o canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Cartoleiro e professor, cartoleiro desde 2006, professor desde 95. E é a experiência de jogar cartola que passa aqui para vocês no canal. Se você é novo por aqui, se gostar do conteúdo, vai deixando o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Esse vídeo é o primeiro da rodada 27 e nesse primeiro vídeo nós vamos escalar o time principal. Caso seja necessário fazer alguma alteração, atualização, faremos amanhã em uma live na parte da tarde. Nessa live eu vou falar de todos os times possíveis, tiro curto, valorização, mitada. Vou também analisar o time de vocês, sugerir apostas, falar também do Escala 10, colocar lá estatísticas de jogadores e dos times. Vai ter muita coisa na live amanhã. Se eu não conseguir fazer a live, eu vou atualizar esse time principal e os demais, fixando os comentários no vídeo, ou seja, abaixo do vídeo, na parte dos comentários, o primeiro comentário que vai aparecer será o meu com a atualização do time, caso amanhã eu tenha algum problema e não consiga fazer a live. A ideia é fazer a live ou 1 da tarde ou 2 da tarde. Bora lá então para a escalação. Esse time aqui é o canal do Professor FC, que é um time que eu jogo liga dos youtubers escala 10. É um time que na rodada passada nós fomos muito bem. Olha aqui do lado esquerdo, fizemos 96 pontos,38. O time foi bem na rodada passada. Queremos também garantir uma boa pontuação nessa. Na rodada passada nós fizemos uma aposta um pouco diferente no Lucas Crispim, já que a maioria dos cartoleiros estavam indo com o Ederson. E o Lucas Crispim fez 4 pontos, não foi tão ruim. Mas o que foi bom pra gente é que os dois meio-campistas nossos, o Patrick e o Andrés Pereira, mitaram muito, né? Passaram dos 17 pontos. Aqui na defesa, o João Vitor passou de 9, nos ajudou muito. Luan Cândido era uma das nossas apostas, apesar do SG não teve a pontuação que gostaríamos. Os outros, os defensores aqui do Internacional perderam o SG e o Felipe Luiz também perdeu o SG, o que fez com que o técnico do Flamengo também perdesse o SG. Não ajudou muito na nossa pontuação, mas fizemos 96 pontos, fomos bem na última. E nessa rodada a gente tem o ingrediente de não saber os jogadores que irão a campo em relação aos times que disputam Libertadores. São eles o Fortaleza, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense e o Flamengo. Esses 4 times jogam a Copa do Brasil na quarta-feira, então a gente não sabe quais jogadores eles irão escalar, exceto o Fortaleza, porque o Fortaleza é o primeiro jogo, então você já vai saber aqui quem que o Fortaleza vai escalar antes do mercado fechar, é só ficar ligado. Aqui nesse primeiro jogo, Chapecoense e Fortaleza, eu acho que o Fortaleza joga melhor fora de casa do que em casa, então dá para apostar em 3 peças do Fortaleza, uma para cada setor, um para a defesa, um para o meio-campo e um para o ataque, tá bom? A gente vai tentar colocar novamente o Lucas Crispim, porque é o cara da bola parada, porque é o cara que pode dar alguma finalização, e para casar essa finalização do Lucas Crispim, pensando em gols de cabeça, a Chapecoense cede gols de cabeças para os adversários, a gente vai colocar o Benevenuto na defesa no nosso time. Segundo jogo aqui, América e Bahia. A América perdeu recentemente agora o treinador para o Grêmio, né? O Mancini vai para o Grêmio agora, mas o América continua forte porque tem um trabalho já de longo prazo esquematizado, um time que está bem montado. Então esse time que vai jogar contra o Bahia ainda é o time do Mancini, e essa organização então do América nos dá uma segurança para sugerir apostas no América, tanto uma aposta na defesa, pode ser o goleiro, pode ser o Lucas Cal, como uma aposta no ataque, que pode ser o Ademir, pode ser o Zarate, caso o Zarate jogue essa próxima partida. O América joga também no sábado, às 21 horas. Acho que dá para colocar umas 2 peças do América, principalmente para quem precisa se diferenciar dos adversários. O Ademir está valorizado, muita gente não vai colocar e pode ser o seu diferencial.
O América, que nos últimos 9 jogos vinha de 8 jogos sem derrota e perdeu apenas para o Internacional na última, mas quem acompanhou o jogo viu que durante muito tempo o jogo ficou empatado, o Inter fez 2-1, o América teve chance de fazer o 2-2 e acabou tomando o terceiro, mas estava em cima do Inter para empatar o 2-2. Próximo jogo aqui, Palmeiras e Internacional. É um jogo muito difícil para apostar. O Palmeiras muito irregular, né? Fez de novo um jogo ruim contra o Bahia. O Jailson mitou. Talvez o Jailson tenha sido o principal nome do Palmeiras contra o Bahia e por isso o Palmeiras não perdeu o jogo para o Bahia. Então o Internacional tem um ligeiro favoritismo, porque o Inter é um time muito bem armado. Então pensando no momento do Inter, dá para escalar o Daniel no gol. Dá para escalar o Saraiva na lateral, dá para escalar um zagueiro, dá para voltar a escalar o Patrick, que foi muito bem nas últimas rodadas, sempre pontuações positivas, e claro, o Yuri Alberto, que está com faro de artilheiro, também dá para escalar. Próximo jogo aqui, ó, Atlético Paranaense e Fluminense. O Atlético Paranaense deve poupar, já queria poupar nessa rodada e não poupou, deve poupar na próxima. O Fluminense, então, pode equilibrar o jogo com o Atlético Paranaense. Aí você pensa aí numa peça defensiva do Fluminense. Eu não gosto do lateral Barcelos, mas ele tá, o Danilo Barcelos, mas ele tá fazendo ótimas pontuações nas últimas rodadas. Então de olho nele que ele pode roubar algumas bolas. Do lado do Cap, se a gente tivesse certeza, a gente colocaria o Eric que joga no meio campo, a gente colocaria o Teran se fosse jogar, mas esses são caras que a gente não sabe se vai jogar. Então o próximo jogo agora, Grêmio e Juventude. Para quem está na liderança ou próximo a ela, eu não sugiro que coloque ninguém desse jogo, nem Grêmio, nem Juventude. Mas para você que está ali a uns 80 pontos do líder e está buscando peças para diferenciar o seu time, eu vou sugerir 3 peças do Grêmio. Na defesa, o Wanderson, lateral, né? No meio-campo, o Alisson e no ataque, o Ferreira. O Grêmio vai ter o Mancini agora no comando. O time pode ganhar um ânimo, né? Sempre quando chega um treinador novo, na primeira partida o time costuma jogar um pouco diferente. Não é sempre, não é todo jogo, mas na maioria das vezes isso acontece. Então eu acredito que para quem quer diferenciar, tem uma chance aí de diferenciar colocando o Grêmio, apesar de que o Grêmio não inspira confiança. Estou falando como aposta, você pode colocar um Alisson, um Ferreira, um Wanderson como aposta. Inclusive no nosso time aqui do canal, como a gente vai apostar para ser diferente dos adversários, nesse primeiro esboço a gente vai colocar esses caras. Próximo jogo aqui, Ceará e Bragantino. Bragantino joga melhor fora de casa do que em casa. Ceará é um dos piores mandantes e Bragantino um dos melhores visitantes. Pensando nisso, dá para arriscar no Bragantino sim. No Coelho, por exemplo, caso o Arthur não deve jogar porque estava de Covid, no Coelho, no Ítalo, no Elinho no ataque, no Praxedes no meio campo, tem algumas peças do Bragantino que você pode pensar ali, uma ou outra, nada além disso. Você vai colocar no máximo uma peça do Bragantino para você se diferenciar do seu adversário, vale a pena. Próximo jogo, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Como a gente falou, o jogo é só no domingo às 18 horas, então não dá para arriscar em todos os jogadores do Atlético, salvo Arana, que voltando da seleção deve ser titular, pode ganhar até uma chance ali mais avançado no meio campo. E o Nathan Silva, porque o Nathan Silva jogou a Copa do Brasil justamente pelo Atlético Goianiense, então o Nathan Silva vai para o jogo. Então você tem o Nathan na defesa, você tem o Arana na defesa. No ataque, você pode apostar, por exemplo, num Keno. A gente não acredita que nem Hulk, nem Diego Costa vão para o jogo. Próximo jogo aqui, Barbada, né? Flamengo jogando em casa, Flamengo fazendo jogos muito bons, então você vai colocar um defensor do Flamengo pelo menos, você vai colocar um meio campista do Flamengo pelo menos, e pelo menos um atacante. Acredito que o Gabigol será o capitão mais escalado. E aí falando de capitão, uma outra dica que eu dou para você que é líder ou que está perto do líder. Ou você coloca o capitão mais escalado da rodada ou o segundo mais escalado da rodada. Onde que eu olho isso, professor? Quando você abre o aplicativo do Cartola FC, você vai ver lá, jogadores mais escalados. E aí vai aparecer para você ver mais. Você clica em ver mais, porque você consegue visualizar os jogadores mais escalados e os 5 capitães mais escalados da rodada. Próximo jogo aqui, ó, Sport e Santos. O Sport, apesar de ter uma defesa sólida, perdeu o último jogo para o Cuiabá. E o Santos, desesperadamente, como o próprio Grêmio, como o próprio Bahia, como o próprio São Paulo, o Santos precisa de ganhar.
Como o Santos precisa de ganhar e a gente tem um cara no Santos que é de cartola, eu sugiro que coloquem um Marinho para ser um pouco diferente. Dá para apostar também no goleiro João Paulo do Santos, que é um bom goleiro e tem feito ótimas defesas. E o último jogo é São Paulo e Corinthians. Aí é loteria. Você pode apostar, é clássico, você pode apostar no Luciano, você pode apostar no Roger Guedes, que contra o Palmeiras fez 2 gols. Aí pensando que ele pode no clássico de novo fazer gols, dá para apostar. Dá para apostar no Cássio, no Volpe, no Arboleda, né, nos defensores ali, porque se for um jogo ali que uma defesa não tome gol, vai ter muitos desarmes e você fará pontuações boas. É isso, vamos para a escalação, começando aqui pelo nosso ataque. Gabigol deve ser o mais escalado, a gente vai colocar. Marinho, a gente falou dele, né? É um cara de cartola, apesar de que esse ano ele não está tão regular como ano passado, ó. Ele tem um 4.6 aqui, tem um 12 jogando em casa e na última ele fez 1.8 pegando o Atlético, mas é um nome diferente, então por ser diferente vale uma aposta. O próprio Roger Guedes, né, que decepcionou nas 2 últimas, né, ó. Na 25ª o Roger Guedes fez 1,10, não, 0,40 e na última ele fez 1,10. Pode ser um nome diferente, né? Não está entre os mais escalados. O Ítalo, a gente falou dele aqui na hora que analisou os jogos lá, o Elinho também, o próprio Dudu, que vai pegar o Internacional, pode ser um nome diferente, né? O Palmeiras é muito irregular, o Dudu fez 1,40 na última e na penúltima ele tinha metade. Quem colocou o Dudu se deu bem, o Caleri. Aí tem o Ferreira não tem feito gols, ele tem 1 gol só no campeonato e 1 assistência. Olha o Ferreira, 1 gol e 1 assistência. Mas olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rodadas o Ferreira tem pontuação positiva. Quantas vezes a gente tem colocado atacante que não tem entregue nada pra gente? O Ferreira na última fez 5, na penúltima 3.40. Então eu vou colocar o Ferreira como uma aposta no ataque. Fechamos o nosso ataque, tem aqui ainda o Keno como opção, tem o Luciano como opção, tem o Ademir como opção. O Yuri Alberto, o Michael, o Vitinho, tem muita opção de ataque, tá? O Pop Coelho, que eu falei dele também. Muitas opções. O Wellington Paulista, que é o primeiro jogo da rodada, você pode arriscar aí no Fortaleza. O Wellington tem um pênalti a favor, já jogou na Chapecoense, né? Pode ser um nome interessante, o Wellington Paulista, olho nele. No meio-campo, a gente tem Fortaleza para colocar. O Ederson deve ser o mais escalado, mas eu, mais uma vez aqui no meio-campo, eu vou de Lucas Crispim, que tem entregue pontuações positivas, só negativou na 25ª. Não tem o mesmo gráfico alto do Ederson, mas o Ederson necessita de fazer um gol para mitar, porque roubadas de bola a gente sabe que ele rouba, ó. Então a pontuação dele aqui, ó. A última vez que o Ederson mitou foi na rodada 22, mas manteve pontuações positivas. Na última fez 2.70. É um ótimo jogador e pode entregar alguma coisa. Patrick, que também vem numa fase muito boa, ó, só pontuações positivas nas 3 últimas, ó, 7, 7 e na última 17.90. Andréas Pereira, que até que enfim fez duas rodadas para entregando ponto, 8 e 15.40. Do Flamengo a gente tem ainda o Everton Ribeiro. Até falei com os colegas que eu iria colocar o Everton Ribeiro, mas pensando no momento do Andréas Pereira, vou trocar o Everton Ribeiro pelo Andréas Pereira. E para finalizar o meu time aqui, se você não precisa de apostar, se você está entre os líderes, você tem um Rafael Veiga para colocar, você tem um Nacho Fernandes se realmente ele for jogar para colocar, um Patrick para colocar, um Everton Ribeiro para dobrar o Flamengo no meio, um Juliano pelas roubadas de bola. Então você tem ótimas opções para você colocar no meio. O próprio Zaratio, que a galera andou esquecendo porque ele andou fazendo partidas ruins. Todos esses são muito bons e os líderes devem ficar com esses aí. Eu vou arriscar um cara diferente dos líderes. Eu vou arriscar no Alisson do Grêmio, fazendo aqui uma dobra do Grêmio entre Alisson e Ferreira como apostas. Alisson e Ferreira. Alisson e Ferreira como apostas. Sei que o Alisson não está sendo regular, mas ele não tem pontuações negativas. Na última ele fez 2,60, tinha feito 2,50, ele tinha mitado aqui na 24ª rodada, ó, 19 pontos. Vai que acontece de novo. Então eu vou colocar o Alisson. Na nossa defesa, a gente tem o Maderlan jogando fora, pode ser um nome interessante, apesar de não ser regular como era o ano passado. A gente tem o Isla que deve voltar no Flamengo, você pode colocar. O próprio Luan Cândido, aí você tem o Wanderson, o Arana, os melhores nomes na minha avaliação, né? O Wanderson, o Arana, o Felipe Luiz, são os 3 nomes que eu acho que são interessantes, além do Saravia, claro, Danilo Barcelos que eu falei, né? Se o Atlético Paranaense for de reservas, Danilo Barcelos,
Olha para você ver, eu não gosto muito dele, confesso que não. Não só como jogador, mas tem outras ressalvas em relação a ele, mas nas 3 últimas ele fez pontuações positivas. Deixa eu pensar mais aqui abaixo aqui, ó. O Patrick do América jogando em casa, né, ó. Também está entregando pontuações positivas já há 6 rodadas. Juninho Capixaba porque joga ofensivamente, ó. Também só pontuações positivas. Acho que é um nome que dá para arriscar. E o Eric, se jogar, também só pontuações positivas. É um nome diferente para quem quer se diferenciar. Eu vou fechar aqui com Wanderson e com Arana, tá? Vou fechar com Wanderson, Arana e Wanderson. Arana nem precisa de comentar, né? Também o gráfico sempre positivo. Como está voltando da seleção, mesmo que o Atlético vá poupar, ele deve jogar. É só colocar um cara no banco ali forte, tá? Para a gente não ter problemas. Na zaga, a gente poderia colocar o Rodrigo Caio do Flamengo, mas não sabemos se o Flamengo vai poupar e quem vai poupar. Colocando o Rodrigo Caio, a gente tiraria lá um goleiro, alguma coisa assim. Mas eu vou. O Nathan Silva vai jogar, também é um bom nome. Arboleda também acho que é um nome diferente, mas é um bom nome. Eu vou colocar o Benevenuto, porque eu tenho o Lucas Crispim no meio ali para tentar essa conexão. E o meu outro zagueiro, Benevenuto, o outro zagueiro vai ser o do América, o Lucas Cal, porque joga no meio-campo, né? Então, assim, só pontuações positivas. Não mitou nas últimas que a galera estava colocando, nas 2 últimas, mas entregou ponto. Então, eu vou colocar o Lucas Cal. No gol, a princípio, eu vou fechar com o Diego Alves do Flamengo, mas penso que os goleiros dos clássicos são muito bons para a rodada. Cássio, Everton voltando da seleção, Thiago, Volpe e o goleiro do Inter. Esses 4 são bons demais para a rodada, mas como é um primeiro time que eu estou fazendo aqui, eu vou fechar com o Diego Alves, mas dá para colocar os outros. O time está ficando muito barato, ó, até agora 118 cartoletas, vamos fechar com um técnico mais caro. O time mesmo foi 118 cartoletas, o que vai encarecer o time aqui é o técnico. Então nós vamos colocar também o Gabigol de capitão. Já comentamos ao longo do vídeo aí todos os jogos e as possíveis escalações que são bacanas para a rodada. Lembrando que a gente pode atualizar esse time colocando aqui no canal, fixado no comentário aqui abaixo do canal, as atualizações, ou se eu conseguir fazer amanhã, como eu falei no início do vídeo, amanhã entre 1 e 2 da tarde, a gente vai fazer uma live atualizando todos os nossos times. Na live também a gente vai ajudar vocês na escalação dos times de vocês, sugerindo peças. Então o nosso time aqui está montado, ele custou 133 cartoletas.41, tá aqui o nosso time montado com Renato Gaúcho é o nosso técnico, Diego Alves do Flamengo no gol, Benevenuto na zaga junto com Lucas Cal do América, na lateral o Wanderson do Grêmio e o Arana do Atlético, no meio campo o Andréas Pereira, o Alisson e o Crispim. No ataque, Marinho, Ferreirinha e Gabigol de capitão. Time 133.41. Não escalamos ainda o banco de reservas. Vou primeiro aqui no Escala 10 rapidinho. Eu participo da Liga Escala 10 dos YouTubers. Olha aqui as parciais. Na última rodada nós mitamos, então na última rodada nós fomos muito bem. Eu não consigo visualizar aqui a última rodada, consigo visualizar a temporada. E na temporada da Liga do Escala 10 dos YouTubers, o primeiro colocado é o Cartola do Foguete, que tem 1.711 pontos. O segundo é o Cartoleiro Profissional 22. O terceiro, o Pacificador 72. O quarto é o Paitim FC. E o quinto é o Clube Atlético Marcelo Carneiro. Na live, a gente vai explorar um pouco mais as estatísticas aqui do Escala 10. Escala 10 que é uma grande estatística, uma grande plataforma de estatísticas. E aqui você encontra desempenho de atletas, dos jogos você encontra lá os cruzamentos de scouts de todas as posições, ainda gols e assistências, ranking de atletas, ranking de clubes, análise de arbitragem. Então essa é uma plataforma completa para quem gosta de estatísticas e gosta de escalar lendo as estatísticas. Nós devemos fazer essa leitura das estatísticas do Escala 10 na live. Se eu não conseguir fazer a live, a gente vai atualizar o time, como eu disse, fixando aqui nos comentários. Tá aí o time, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um que está aqui colaborando com o meu trabalho. Não esqueça o like e bora pra mitada!